Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar também quem está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus te abençoe, Deus tem uma palavra para falar ao teu coração e fique atento a tudo que Deus vai falar. Amém? Glória a Deus, que bom! Estar na casa do Senhor é maravilhoso, é muito bom, é precioso demais. Então, para tanto, nós vamos ler, sem demora, o texto da palavra do Senhor, Juízes, capítulo 2. Vamos ler o capítulo inteiro. Capítulo 2 de Juízes. Fica depois do capítulo 1 e antes do capítulo 3. Amém? Diz assim: o anjo do Senhor subia de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamou Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Eres, com montes de Efraim ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos seus invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para batalhar, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam.
Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses e prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e os seus caminhos obstinados. Pois a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr à prova a Israel e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém? E eu trago um tema nessa noite dizendo: a desobediência provoca a ira de Deus. A desobediência provoca a ira de Deus. E a gente começa a observar, no final do livro de Deuteronômio, Moisés ele morre e sobra ali, Deus chama um homem chamado Josué para assumir o lugar de liderança daquele grande povo. E Josué ali, com um pouco de medo de assumir aquela responsabilidade, Deus fala para ele: olha, não tema, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não tenha medo. Fica tranquilo. Você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. Então Josué assume o povo e diz: tudo bem, já que o Senhor estará comigo, eu vou. E ele lidera aquele povo ali. E a primeira batalha é ali na cidade de Jericó. Eles derrubam a cidade, vencem. E aí começa várias batalhas até conseguir as terras que o Senhor tinha prometido. E depois ele reparte as terras entre os filhos de Israel. O interessante é que cada povo ali tinha uma cidade, mas Deus tinha dado uma ordem para eles: vocês têm que chegar na cidade, derrotar os inimigos, destruir todo mundo, não faça acordo com as outras nações. Essa era a ordem de Deus. Não faça acordo, porque essas nações são nações que vivem na prática do pecado, vocês não podem se misturar com elas. Não faça acordo, destrói tudo e assume a terra que eu prometi aos seus antepassados, a Abraão e a Isaac e a Jacó. E aí, meus irmãos, o interessante é que Deus tinha dado essa ordem e o povo não obedeceu. O povo chegou na terra e começou a fazer acordo. Não, você pode morar ali, mas para lá eu moro aqui. Não vai dar nada não, você fica ali, eu fico aqui. Mas esse não era o plano de Deus. Esse não era o projeto de Deus. Deus queria purificar aquela terra, colocar naquela terra um povo santo, o seu povo escolhido, a sua propriedade particular. E aquelas nações há muito tempo já vinha pecando contra Deus, até que o cálice transbordou e Deus derramou a ira sobre aquelas nações ali, que estavam ali, os cananeus, e todo aquele povo ali. Então Deus decidiu tirar eles dali e colocar o povo de Israel naquele lugar. E aí o povo não obedeceu, meus irmãos. O povo desobedeceu a ordem de Deus, que não é. Deus disse: não faça acordo, destrói tudo, destrói os altares, destrói os ídolos, destrói tudo. E o povo foi e fez ao contrário. Mas o texto que nós lemos diz que Deus envia um anjo. Olha que interessante, Deus envia um anjo para falar com o povo. E Deus fala de diversas formas. Lá na frente nós vamos ver que Deus usa os profetas. Mas especificamente nessa ocasião ele envia um anjo direto do céu
para falar e advertir o seu povo. Para você ter uma noção de como a coisa era séria. E quando Deus vê eu e você também na desobediência, Deus sempre vai enviar alguém para nos alertar, para nos mostrar onde é que estamos falhando, onde é que estamos errando e onde precisamos consertar. Deus vai enviar alguém. Se Ele não enviar alguém, Ele vai te mostrar em sonho. Ele age de qualquer forma para nos mostrar o caminho certo. Então, nesse momento ali, aquele anjo aparece, o versículo 1 e 2, o anjo começa a lembrar para o povo: olha, eu tirei vocês do Egito daquela forma extraordinária, como foi tirar vocês de lá. Vocês caminharam esses 40 anos no deserto, eu cuidei de vocês, alimentei, sustentei, e agora eu dei vitórias para vocês nas batalhas, eu fiz tudo por vocês, e eu dei uma ordem, e vocês só precisavam obedecer essa ordem. E aí ele pergunta, né? Eu dei a ordem, e ele pergunta assim: por que vocês não obedeceram? O anjo pergunta: eu dei a ordem para que vocês não se misturassem, não fizessem acordo, e ele diz: por que vocês não obedeceram? Deus diz uma coisa linda também através do anjo. Ele disse: olha, eu nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Aleluia. Deus diz: eu nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela se cumpre. E o anjo diz: olha, eu fiz uma aliança com vocês, eu não vou quebrar a aliança, mas eu dei uma ordem, e vocês, por que vocês não obedeceram a minha ordem? E aí no versículo 3 Deus diz: olha, por causa disso, eu não vou expulsar os povos que estão ao redor de vocês. Vocês vão conviver com eles agora. Eu não vou expulsar. E os deuses desses povos aí, os deuses dos pagãos, eu vou usar como armadilha para vocês. Deus já tinha dado a sentença. Porque toda desobediência traz consequências, e Deus dá a sentença. Às vezes as pessoas olham assim: mas como é que Deus faz isso com o seu próprio povo? Irmãos, Deus não tem prazer em fazer isso com o povo. Não tem. Mas Deus precisa. É necessário. Porque o povo vai lá e desobedece, as consequências vêm. Porque Deus precisa mostrar a autoridade dele. É igual você fala para um filho, né? Filho, não faz aquilo ali, não, senão eu vou te dar uma surra. Se ele fizer e você não der uma surra, você perde a autoridade. O filho vai ver: ah, não, Deus não me deu surra nenhuma, então vamos seguir a viagem. Então no versículo 4 e 5, o anjo ele termina de falar. E aí, olha que interessante, na hora que o anjo termina de falar, o povo começa a chorar. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles erraram. Eles entenderam que eles pecaram. Eles entenderam que eles desobedeceram a Deus. E eles entenderam que por causa da sua desobediência, as consequências viriam. E o povo começa a chorar. Irmãos, nem sempre chorar resolve. Às vezes as lágrimas não comovem. Às vezes Deus não quer que você derrame lágrimas. Às vezes Deus quer que você se arrependa e mude. E tome atitudes de mudança.
Que às vezes você chora ali porque está emocionado, aquela emoção do momento. Mas não, Deus quer mudança cotidiana. Mudança no dia a dia, todo dia eu mudo um pouco. Todo dia eu melhoro um pouco. É isso que Deus quer de mim e de você. E aquele povo então chorou e começou a oferecer sacrifício a Deus para ver se aplacava a ira de Deus. Mas Deus já tinha dado a sentença. Deus já tinha dado o decreto. E o que é interessante, no capítulo 6 e 7, ele diz que Josué despediu o povo, se despediu ali, cada um foi para a sua terra, tomar posse da terra, né, por herança, cada um foi para o seu local. E diz também que o povo prestou culto ao Senhor enquanto Josué estava vivo. Porque aquele povo foi o mesmo que estava caminhando no deserto, foi o mesmo que acompanhou Josué, que as crianças, né, que cresceram durante os 40 anos e se tornou ali o povo, e tomaram posse da terra junto com Josué. Só que no versículo 8 e 9 diz que Josué morre com 110 anos e ele foi sepultado ali na sua terra que ele tomou posse por herança. Só que aí vem agora no versículo 10. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. O versículo 10 ele traz uma informação muito importante. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha só, meus irmãos. Aquela geração morreu. A geração que saiu do deserto, que passou, que nasceu ali durante os 40 anos. Aquela geração morreu. Aquela geração tinha tido várias experiências com Deus, de milagres, de maravilhas durante o deserto. Deus deu várias vitórias para eles quando eles possuíram a terra. O texto diz que aquela geração morreu, todo mundo morreu, se reuniu aos seus antepassados. E aí surgiu uma nova geração. Só que essa nova geração não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor por Israel. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, meus irmãos? Como pode? Uma geração inteira morreu, nasce uma nova geração, e essa geração que nasce não conhece Deus. O que aconteceu? O povo falhou. Houve uma falha aí. Porque Deus ensina nas leis que os pais deveriam ensinar aos filhos, andando pelo caminho, assentado ou levantando, ou quando fosse trabalhar, ou quando voltasse, quando acordasse, quando fosse dormir. Os pais deveriam ensinar para os filhos sobre a lei, sobre Deus, sobre os mandamentos. Mas houve ali uma falha. Porque uma geração inteira morre e a outra geração que nasce não conhece a Deus. Porque se não conhece, porque não foi ensinado sobre Deus. E aí a gente começa a pensar da nossa responsabilidade aqui hoje. Essa geração. Nós estamos nessa geração. A próxima geração que virá, será que vai conhecer ao Senhor? A responsabilidade é nossa. É minha e sua. Porque o texto diz que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. E nem os feitos que o Senhor tinha feito por Israel. E aí vem as consequências.
por não conhecer ao Senhor, vêm as consequências. Versículo 11, 12 e 13 diz o seguinte: que o povo fez o que o Senhor reprova. Porque é claro que a pessoa vai fazer o que Deus reprova, porque ela não conhece Deus. Ela não conhece a palavra de Deus. Ela vai fazer o que Deus reprova. E aí o texto continua dizendo que eles abandonaram o Senhor. Olha como isso é sério, meus irmãos. Abandonar Deus, o Deus que cuidou do povo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, e colocou o povo na terra e deu tudo para eles, uma terra que manava leite e mel. E agora aquela geração abandona o Senhor e vai atrás de outros deuses. Começa a adorar ali aos Baalins, a Baal, a Astarote, achando que aquelas esculturas, né, aqueles objetos de esculturas, achando que aquilo ali era Deus. Porque eles não conheciam o Senhor. Abandonaram o Senhor. E aí no versículo 14 e 15 diz que a ira do Senhor acendeu contra Israel. A ira de Deus se acendeu. E aí vem as consequências. Deus permitiu que as outras nações invadissem Israel, guerreassem, saqueava, roubava tudo, as cidades. E o mais sério aqui, que diz que durante as batalhas, a mão do Senhor era contra Israel. E aí, meus irmãos, o povo ficou sofrendo. O povo ficou sofrendo, porque eles abandonaram o Senhor, abandonaram a fonte de vida, abandonaram aquele que dá vida, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege. O Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, eles trocaram por ídolos falsos, por objetos feitos por mãos humanas, que tem olho e não vê, tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, tem pés mas não andam. Eles trocaram, e por isso a ira de Deus veio, e eles pagaram caro por isso. Veio as consequências. Mas no versículo 16, diz o seguinte: Deus envia juízes que libertassem o povo dos ataques dos inimigos. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça, meus irmãos. Graça é favor imerecido. O povo que abandonou Deus, o povo que não queria saber de Deus, o povo que foi atrás de outros deuses, o povo que estava ali só perdendo as batalhas, sendo saqueados. Mas ainda assim, Deus, que é grandioso e gracioso, envia juízes para libertar o povo, mostrando o cuidado, mostrando que ele ainda continuava amando aquele povo. Mesmo o povo abandonando ele, desistindo dele, não querendo saber dele, ele continua amando aquele povo. Porque lá no início ele fala: eu não quebrarei a minha aliança que eu fiz com vocês. Ainda que vocês quebrem, ainda que vocês me abandonem, vão seguir outros deuses, eu vou continuar amando vocês. Porque isso é graça, isso é favor imerecido. Então ele envia ali os juízes. E aí no versículo 17, meus irmãos, olha o que é que diz. Diz o seguinte: mas o povo não deu ouvido aos juízes. Continuavam na idolatria, meus irmãos, desobedecendo os mandamentos do Senhor.
E Deus diz, tudo que eu queria era que vocês fossem como os antepassados de vocês. Os antepassados, eles andaram na minha presença, eles buscaram seguir os meus mandamentos. Tudo que eu queria era isso, que vocês fossem igual a eles. E o versículo diz que o povo não deu ouvidos aos juízes. Só que mesmo assim Deus continua insistindo e querendo libertar aquele povo. E Deus diz que ele levantava um juiz, e Deus era com aquele juiz, no versículo 18, e o juiz livrava o povo, porque Deus tinha misericórdia. O texto diz isso, que Deus tinha misericórdia. Deus ouvia os gemidos de dores daquele povo que estava sendo afligido. Mesmo o povo não merecendo, Deus tinha misericórdia. Só que o texto diz o seguinte, que quando o juiz morria, o povo voltava para a prática dos seus pecados. E ainda diz mais que eles faziam pior do que os seus antepassados. No versículo 19. E o versículo 20 diz que, por isso a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E o versículo 21, 22, 23, ele finaliza dizendo que o Senhor não expulsou as nações dos arredores de Israel, com o propósito de usá-los para provar Israel, para ver se o povo se arrependia e voltava a guardar os mandamentos do Senhor, como seus antepassados faziam. Tudo que Deus queria era que o povo se arrependesse, voltasse para Ele, voltasse a adorar exclusivamente a Ele. Porque, como eu disse no início, a desobediência, ela gera, ela promove, ela provoca a ira de Deus. E o que podemos aprender com essa história desse texto aqui? Primeiro, nós não podemos esquecer do que o Senhor fez por nós. O anjo lembrou, olha, o Senhor tirou vocês do Egito, fez tantas coisas por vocês, deu só uma ordem e vocês desobedeceram. Por que vocês não obedeceram? Não esqueça do que o Senhor já fez por você. O Senhor fez maravilhas pela sua vida. Segunda coisa, nós temos que obedecer às ordens do Senhor. Porque quando Deus dá uma ordem, meu irmão, é para o nosso bem. É para o nosso bem. É para que possamos viver de acordo com a vontade dEle. Então nós temos que obedecer às ordens do Senhor. Terceira coisa que aprendemos, nós devemos deixar um legado dos feitos de Deus na vida da próxima geração, meus irmãos. Como eu falei no início, nós estamos aqui, a responsabilidade é nossa, de preparar a próxima geração, para que a próxima geração conheça o Senhor e creia nele e obedeça a palavra dele. Então nós precisamos deixar esse legado para a próxima geração, porque naquele texto ali, aquela geração falhou, porque morreu toda uma geração e a que nasceu não conhecia o Senhor. A quarta coisa, já finalizando, quando Deus mostra graça e misericórdia, nós devemos aceitar o favor do Senhor. Porque de fato, Deus ele tem tido misericórdia de nós, todos os dias. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós pecamos. Mas o Senhor é tão gracioso que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Porém, meus irmãos, o texto diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele pergunta, então vamos viver no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Não é porque Deus tem misericórdia de nós todos os dias que a gente vai continuar a pecar. Deus vai me perdoar mesmo? Não, meu irmão. Porque todo pecado traz consequências. E para isso Jesus veio, para desfazer as obras do inimigo e para nos purificar de todo pecado. Jesus veio para isso, para nos purificar. Então ele não quer e não deseja que vivamos no pecado. Finalizando, quinta coisa,
Nós devemos viver a vida agradando a Deus em tudo, a fim de não provocar a ira dele. Porque quando a gente desobedece a Deus, as suas ordens, nós provocamos a sua ira, como nós vimos aqui no texto. Mas ao contrário também, quando nós estamos em obediência, nós alegramos o coração de Deus. Então saia daqui nessa noite querendo agradar a Deus, querendo alegrar o coração do seu pai. Qual é o pai que não se alegra com o filho obediente? Oxente, dá até um presente melhor no final do ano. Não é verdade? Aquele filho que obedece tudo. Agora aquele que é rebelde, que não obedece, o pai até dá um presente, mas dá com aquele sentimento assim, eu vou dar só porque é meu filho, mas não estava merecendo não. Porque Deus é muito bom e é muito gracioso. E finalizando, nós sabemos, meus irmãos, que a desobediência é pecado. E o pecado, ele nos distancia de Deus. E a solução para nos livrarmos do pecado é nos aproximarmos de Jesus, buscando colocar em prática tudo o que ele ensina em sua palavra. E nós não podemos abandonar Deus nunca. Nunca. Nunca trocar Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem tantas coisas aí no mundo, tantas coisas que fazem os nossos olhos brilhar, mas nada disso, nada que exista nesse mundo é mais importante do que Deus em nossas vidas. Nada, meus irmãos. Então tem muita gente que coloca ídolos dentro do seu coração e às vezes não tem nem espaço para Deus. Ficam tão focados nas coisas desse mundo que quase não tem tempo para Deus. Mas não, que Deus possa ser nossa prioridade sempre. Viver para Deus possa ser nossa prioridade sempre. Agradar ao Senhor possa ser nossa prioridade sempre. Viver em pró, do reino seja sempre a nossa prioridade. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Espero que Ele tenha falado contigo, porque Ele já tinha falado ao meu coração. Essa mensagem eu estava preparando desde a semana passada, que eu pensei que era na semana passada que eu ia pregar, mas aí depois eu olhei e era nessa. Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Então vamos orar, finalizando esse momento aqui lindo, para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor supremo, soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que habita nos céus dos céus. Nós queremos te adorar, Pai, porque o Senhor é fiel e a Tua palavra é a verdade. Nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Tudo aqui que ouvimos, meu Pai, era aquilo que o Senhor desejava falar conosco. Por isso que nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Porque o Senhor sempre tem falado. E o Senhor, a Tua palavra, ela é certeira, né? Ela vem sempre ali no momento que estamos precisando. Se muitas das vezes nós precisamos de uma palavra de ânimo, nós recebemos. Ou talvez uma palavra de conforto. Mas muitas das vezes também precisamos de uma palavra de orientação ou de correção. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Que o Senhor continue me usando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, meu Pai, reunida. As pessoas também que estão no canal assistindo. Que essa palavra também possa falar profundamente aos corações dessas pessoas. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, nos dá uma noite abençoada, um restante de semana maravilhoso na Tua presença. Que possamos retornar também no domingo aqui na Escola Bíblica e à noite para celebrar e adorar ao Teu nome. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.